pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Ramon, para você que não me conhece. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe no grupo do WhatsApp. Eu quero te falar hoje que a nossa vida ela é processual e nós precisamos encarar o processo para que nós possamos ter grandes resultados. Uma espada, antes dela ser uma espada, ela é apenas um ferro sem forma. E para que essa espada, que antes de ser espada é um ferro sem forma, para se transformar em uma espada que vence guerras, que vence batalhas, ela precisa enfrentar um processo de 3 etapas. E qual processo é esse, Ramon? O primeiro processo que ela precisa enfrentar é um fogo. Aquele ferro sem forma, ele precisa ser aquecido numa temperatura extrema. Esse é o primeiro processo, é ser aquecido, aquecer aquele ferro. O segundo processo, depois que aquece esse ferro precisa ser pressionado e ele precisa tomar algumas marteladas para que ele comece a dar forma. E o terceiro processo, ele precisa ir para a água. Mas não adianta eu fazer isso uma vez só, ele precisa ser contínuo esse processo. Ela precisa passar pelo fogo, ela precisa passar pela martelada e ela precisa passar pela água. Quantas vezes necessário for até que ela se transforme em uma espada afiada, uma linda espada que vence guerras. Então essa espada, antes ela é um ferro sem forma e ela passa por esse processo e esse processo de fogo, de água e de martelada transforma aquele ferro sem forma em uma espada. E da mesma forma é a nossa vida. Nós queremos as coisas muito imediato e não vai ser assim. Eu e você, para que eu e você possa ter resultados na nossa vida, nós temos que enfrentar os processos. E esses processos vão fazer com que eu e você alcance os nossos objetivos. E esses processos não são processos fáceis, são processos de fogo, de dificuldade, são processos de martelada, de coisas complicadas de serem encaradas e resolvidas, porque a vida não é fácil. São processos de água fria ali, muitas das vezes, quantas circunstâncias, quantas situações nós passamos, e aqui não é um banho de água fria na nossa vida. Mas nós precisamos enfrentar esse processo para que nós possamos nos transformar em uma espada que vence batalhas, que alcança e que tem grandes resultados na vida. Mas eu e você, nós não vamos chegar em um lugar algum na nossa vida se nós não respeitarmos a lei do processo. Nós queremos as coisas imediatas e não é assim. Você não vai conseguir as coisas do dia para a noite. Nada é do dia para a noite. Você precisa enfrentar um processo. E esse processo é o processo do fogo, é o processo da dificuldade, é o processo da renúncia, é o processo da entrega, é o processo de aguentar ser pressionado, de tomar marteladas, é o processo de muitas das vezes de água fria na sua vida, uma notícia que você não esperava, é aquela notícia, ela tenta te colocar para baixo e você precisa enfrentar, porque nós precisamos enfrentar o processo. Mas eu quero te dizer, quando nós enfrentamos o processo, nós conseguimos avançar e nós vamos ter grandes resultados. Então aceite o processo na sua vida, entenda que a vida é processual, nós precisamos aceitar o processo. Como uma espada, antes de ser espada, ela era apenas um ferro, e ela aceita o processo do fogo, o processo da martelada e o processo da água, ela se transforma em uma espada que vence batalhas. Da mesma forma, a minha vida é a sua vida. Se você aceitar o processo, se você passar pelo processo, eu quero te dizer que lá na frente você vai se transformar em um guerreiro que vence batalhas e alcança grandes coisas sobre a sua vida. Mas para isso, respeite o processo. É isso que eu queria deixar com você nesse vídeo. Respeite o processo para que você possa ir para um novo nível de autoridade na sua vida. Que Deus te abençoe e domine, porque o Senhor te colocou nessa terra para dominar e não para ser dominado. Até o próximo vídeo.